É isso. A gente percebe, eu não sei se a irmã já fez esse paralelo, de comparar a nossa cultura ocidental, falando dos cristãos do Ocidente, com cristãos de países de perseguição religiosa, de alguns países do Oriente, ou mesmo de outras religiões. A gente vê, a visão é diferente. Aqui, para nós, a gente, de certa forma, como eu posso dizer aqui, usar o termo, a gente comercializou, de certa forma, a fé, a religião. Institucionalizou demais, talvez a palavra fosse, a expressão fosse essa. A gente pensa que comunhão é você ir ao templo uma, duas ou três vezes por semana, passar ali uma hora e meia em cada reunião, e isso é o seu compromisso espiritual. Enquanto a gente vê até em outras religiões não cristãs, que as pessoas, por exemplo, talvez aqui eu poderia citar os muçulmanos, eles têm um momento de devoção deles, parece que são 5 orações por dia, se não me falha a memória, independente de onde eles estiverem. Pode ter mesquita, pode não ter a mesquita, eles podem estar viajando, podem estar no ônibus, no avião, não importa. Naquele momento da oração dele, ele vai parar para fazer a sua oração, não é? E nós, às vezes, aqui no Ocidente, a gente acabou focando a nossa vida devocional aos cultos que são realizados no templo da igreja. É Não é? verdade. Quando nós devemos ser igrejas vivas. E eu comecei a refletir mais sobre isso no período da pandemia. Eu observei muitas pessoas entrando em desespero aqui no Brasil, por exemplo. E agora a gente fecharam as igrejas, a gente não pode ir às igrejas, mas eu fiquei em paz, porque eu pensei, bom, a linha de raciocínio deve ser fechar as igrejas, mas a conexão com Deus não está fechada. A minha casa tem que ser uma igreja, como ela colocou aí. O meu momento de comunhão deve ser um culto mesmo. Eu posso orar, posso cantar. Inclusive, tem muitos casais adventistas que fazem, eu acho muito bonito. Cada um dos dois, dos cônjuges, tem o seu momento individual, depois eles têm um momento do casal e depois tem um culto familiar, não é? Sim. Então, a nossa comunhão tem que ser independente. Eu vou para um lugar que não tem o templo, a congregação, eu ali vou ser a luz de Jesus para as pessoas ao meu redor. Eu vou continuar sendo um homem de oração. Ao contrário, né? Devemos ser até mais, ainda de mais oração no local que não temos irmãos, para que possamos vencer as tentações do inimigo, né? É verdade, é verdade. E olha, tinha muito o que falar, né? O irmão tocou na questão do culto familiar, a importância que é o culto familiar, a oração, né? Com a família, orar juntos, né? O casal orar junto. E, infelizmente, muitos dos problemas que têm acontecido na igreja, eu acredito que é essa falta de comunhão, essa falta da presença de Deus, do Espírito Santo no lar, no lar. Infelizmente, o irmão disse no início, me apresentando, né, eu cresci na igreja e depois de muito tempo é que eu fui compreender o que de fato é comunhão. Porque essa ideia ocidental de que eu estou na igreja, eu tenho um cargo na igreja, eu já sirvo, isso é a minha comunhão com Deus. Isso não vai nos ajudar, não vai ajudar na hora da prova. Não vai. Não vai. O que na hora da prova vai de fato nos sustentar em pé, mesmo firme, é a nossa comunhão diária e contínua com Deus. Exatamente. E eu fico a pensar, por exemplo, nós, como adventistas, sabemos no cenário profético que virá uma grande perseguição, né? Virá um momento em que nós vamos passar por uma perseguição maior do que aqueles mártires do Coliseu, aqueles mártires do passado passaram. Sim. Eles eram pessoas que tinham religião ilegal, que eram fora da lei, se reuniam em cavernas, e quando eles eram jogados às feras para serem martirizados, eles morriam louvando e adorando a Deus. Mas por que eles tinham aquela força? Porque a vida deles era aquilo. Eles não louvavam apenas na hora do martírio. Eles viviam a vida de louvor e adoração em um período em que não havia liberdade religiosa. E nós, muitas vezes, não estamos aproveitando, né, essa liberdade. Eu falo para muitos irmãos que nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos antes que venham leis e decretos que vão suprimir completamente. Não vai ser só fechar a igreja. Você não poderá estar em liberdade se você não acreditar conforme o sistema ou o governo determinar para você, não é? E aí você agora vai ter que se defrontar com a situação. Você vai ser fiel se você não teve combustível, você não se alimentou no passado. A lição dessa semana, né, nós estávamos até comentando na classe hoje na igreja, fala que o Senhor é meu pastor, e aí os irmãos estavam comentando que aquele que confia, aquela ovelha que confia no pastor, que consegue superar as provas, é porque ele já estava caminhando com o pastor antes de passar pelo vale da sombra da morte. Então, às vezes, a gente pensa, não, quando eu chegar no vale da sombra da morte, eu vou recorrer ao pastor, eu vou clamar, eu vou orar,
e Deus vai fazer os milagres. Só que naquele momento, será que eu vou ter força para orar se eu não tenho o hábito, se eu não tenho Cristo na minha vida hoje? Será que eu vou recorrer a Ele na hora da prova? Então, são pontos a pensarmos. Eu queria pedir à irmã Daniela, já estamos aqui chegando ao final, mas eu queria Me pedir, veio a irmã Daniela. verso, irmão, que diz assim, né? Busca o Senhor enquanto se pode achar. Será que nesse momento que eu estou esperando para deixar, né? Não, vou esperar, eu vou buscar quando tiver o problema. Será que eu vou encontrar? Sim. Então, nós temos que buscar em todo momento, especialmente agora, onde nós temos, né, toda essa liberdade, né, religiosa. Eu queria pedir à irmã Daniela, ela já falou um pouquinho, mas a gente fez uma live até poucos dias atrás, eu fiz uma live com o pastor Gilberto Tais, nosso amigo pastor Gilberto, sobre o perfil de um pregador, a vida de um pregador. Eu queria que a irmã falasse agora, para concluir, né, a importância da vida de oração para aqueles que vão para o púlpito, né? Especialmente os que vão para o púlpito levar a palavra de Deus. E aí depois a irmã desce as suas palavras de consideração final. Sim, sim. Voltando no livro devocional de Enoque, a vida devocional de Enoque, irmão White fala especificamente sobre isso. Os ministros devem ter essa mesma comunhão que Enoque teve, né? Os ministros devem ter ministros, subentende que são o quê? Aquelas pessoas que estão, de certa forma, numa liderança, que usam o púlpito, que vão, né, são chamados para usar o púlpito para partilhar a palavra do Senhor. E é importante, e a gente começa quando nós buscamos ser espirituais, ter olhos espirituais, como Paulo fala, né? Deixar de ser carnais e viver uma vida de santificação, a gente percebe quando uma pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo, está ali sendo uma pessoa mesmo usada por Deus naquele momento, ou não, ou não. Porque o momento quando você está partilhando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te usar, vai sim te usar, mas as suas palavras terão poder se você já buscou antes, se você já experimentou na sua vida, de forma íntima e pessoal, aquilo que você está falando. Aí sim as palavras terão poder. As palavras vão alcançar os corações. Então, o perfil do pregador, do ministro de Deus, de um pastor, é um perfil de alguém que anda com Deus. Anda com Deus. A despeito de todos os problemas, a despeito de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades, a disciplina na vida, não só do ministro, eu falo para todos nós somos sacerdotes reais, pessoas, né, que o Senhor nos escolheu para uma obra nessa terra. Cada um tem sua missão. Então, para cumprirmos essa missão que o Senhor nos outorgou, nós precisamos, de fato, ter uma vida disciplinada. E essa vida disciplinada é uma vida de ter hora para dormir, hora para acordar e hora de comunhão com Deus. Esse tempo é tempo meu e Deus. Espera quem quiser esperar, quem não chego atrasado, mas eu preciso desse tempo com Deus. A gente precisa ter essa disciplina e essa responsabilidade em relação à nossa vida espiritual. E não esquecer que a frase célebre, a oração é a respiração da alma. Se a gente para de respirar, a gente morre. Então, se eu deixo de orar, se eu deixo de ter comunhão com Deus, a minha vida espiritual está morrendo. E tem muita gente andando na UTI por aí. Tem muita gente, infelizmente, abrindo a Bíblia quando vai à igreja. Tem muita gente abrindo o inário, cantando hinos quando vai à igreja. Muitas vezes tem o quê? 600 hinos no inário e a gente não conhece a metade. Por quê? Porque se canta pouco, só deixa para cantar quando está lá na igreja. Por que nós não podemos cantar durante a semana em casa? Por que nossos cultos familiares não são regados por hinos, né, que os anjos tanto gostam de ouvir e cantar também? Se queremos ter a presença de Jesus na nossa vida, se queremos andar diante de Deus e com Deus, nós precisamos cantar louvores ao Senhor todos os dias. Nós precisamos ler a sua palavra todos os dias. Não deixar só para o momento ali de prestação de culto no local sagrado, não é? Então, a minha consideração final é essa: tenha uma vida de comunhão com Deus, busque ao Senhor, ainda mais se você tem uma responsabilidade de servir a igreja de Deus na terra. Estar num púlpito diante da Assembleia dos Santos, meus irmãos, é algo muito sério, é algo muito sério, sabe? Eu me sinto muito pequena e falo, Senhor, como é que pode? O Senhor usa instrumentos falhos para partilhar a outros a sua palavra. A graça e a salvação é algo incrível mesmo, que não tem como a gente explicar.
Então isso me faz o quê? Depender dele, né. Cada vez mais ministros, pastores, anciões da igreja precisam depender do Senhor Jesus, para partilhar a palavra, para conduzir o povo de Deus na terra. E através do exemplo de uma vida de comunhão, é que mais pessoas vão querer experimentar essa vida de comunhão também. Então busque ao Senhor, comece a ter uma vida de comunhão se você não teve até hoje, né, busque, separe um lugar na sua casa, pode ser um cantinho, olha, um cantinho simples. Uma vez eu fui na casa da minha irmã no Brasil, ela falou: "Olha aqui o lugar onde eu preparei para orar". Era um banheiro desativado, não estava utilizando mais, ela arrumou aquilo ali tudo, colocou cartazinhos com versos da Bíblia, e ali era o local, colocou uma almofadinha que ela ia para orar ao Senhor. Nós precisamos arrumar um lugar na nossa casa do nosso encontro com Deus. Isso faz a diferença, isso faz a diferença.